Então, boa tarde a todos. Vamos dar início aí à apresentação. Eu vou reinicializar o processo, tá? Apresentação de Rafael, que é professor da École Technologie Supérieure, em Montreal, no Canadá. Ele foi graduado aqui no SIM, com mestrado também aqui no SIM, fez o doutorado dele em Montreal, no Canadá. E eu já agradeço a apresentação dele aqui para a gente, que é o primeiro seminário do grupo de inteligência artificial do Centro de Informática esse ano. Então, Rafael, por favor, pode apresentar. Bom, obrigado pelo convite, primeiro, para dar esse seminário e pela apresentação aí de George. Como tinha falado antes, eu tenho trabalhado com George, eu acredito que desde do final de 2008, a gente tem trabalhado junto, desde o trabalho de graduação, mestrado, doutorado, depois pós-doc, tudo nessa área de sistema de múltiplos classificadores. E, bom, então já faz mais de 10 anos que a gente tem trabalhando nisso aí, e eu quero aqui apresentar para vocês um pouco sobre essa área, do porquê que a gente trabalha com essa área, e dar algumas ideias de como desenvolver um sistema, considerando múltiplos classificadores. Vocês conseguem ver aqui a minha tela? Tá bem? Tá sendo compartilhada? Sem nenhum problema? Não, tá ok, estamos chegando. Tá ok? Pronto. Então, primeiro de tudo, começar com a leve introdução sobre essa combinação de informação, desse sistema de múltiplos classificadores e a ideia de por que combinar múltiplas decisões. Falar um pouco sobre as razões pelo qual a gente utiliza múltiplos classificadores em aprendizagem de máquina em geral. Dar algumas sugestões de como de como criar um sistema de múltiplos classificadores assim, baseado em todo esse conhecimento que a gente obteve durante esses anos e um pouco assim de uma visão sobre a área de ensembles dinâmicos, que é uma sub-área desse sistema de múltiplos classificadores, que em geral, é a minha área de pesquisa principal e que a gente tem feito bastante trabalho nisso aí e tem tido assim resultados bem interessantes. Basicamente, todo o trabalho que eu tenho feito com George, depois do que, acho que 2010, 2011, tem alguma coisa relacionada aos ensembles dinâmicos. Ele pode dizer que nós somos um dos pesquisadores mais importantes da área, porque muitas das contribuições nessa área veio das nossas ideias. E, para começar, um sistema de multiplicador. Bom, a razão pela qual a gente utiliza multiplicadores é muito simples. Se você for pensar, toda vez que a gente vai tomar uma decisão, porque o processo de tomada de decisão é sempre um processo difícil, a gente sempre gosta de considerar opiniões, múltiplas opiniões, antes de seguir em frente. Isso pode ser, por exemplo, se você vai ter algum problema de saúde, vai consultar múltiplos médicos para saber se deve fazer uma cirurgia ou não, por exemplo. Porque esse processo de tomar essa decisão é uma coisa difícil e você, em geral, quer saber de qual é a opinião de outros especialistas. E até em casos mais simples, como, por exemplo, quando você vai comprar um produto, é muito comum você ir para o YouTube ou pesquisar em fóruns sobre opiniões, reviews de especialistas para saber se o produto é bom ou não. E a partir disso tomar uma decisão, por exemplo. E a ideia dentro disso tudo é, se a gente está usando esse processo de pegar as decisões de várias pessoas, seja elas especialistas ou não, para formar a nossa própria decisão e conseguir algo melhor, por que não utilizar essa mesma ideia também para problemas de reconhecimento de padrões? E isso, assim, esse processo de tomada de decisão, de combinação de múltiplas decisões, é algo que vem já de muito tempo. Existe, por exemplo, um estudo que foi feito chamado de O Poder das Multidões, onde o pesquisador ele simplesmente deu uma tarefa para vários participantes em uma feira, que essa tarefa consistia em estimar
o peso de um boi morto. E, nesse caso, existiam lá pessoas que eram talvez mais especialistas do que outras, tinham mais experiência. Ao coletar várias predições, no caso, teve 787 participantes, ele percebeu que a mediana desse resultado é muito próximo do peso original. E a conclusão desse estudo foi que, simplesmente pegando a decisão, múltiplas decisões e combinando, meio que alguns das pessoas que vão fazer a predição, eles vão prever um número muito alto. Outras vão prever um número muito baixo, e vai ser sempre um ruído nas predições, mas quando a gente agrega essa informação, a gente consegue algo muito próximo do real. E esse estudo foi feito por Sir Francis Galton e publicado na Nature há muito tempo atrás, chamado Vox Populi, que mostra esse poder de tomar decisão de vários especialistas. E ainda antes mesmo disso, existe esse teorema do Condorcet-Jury Theorem, que mostra que se a gente tem vários especialistas, no caso, para ele, o especialista é um modelo que a predição é mais... a probabilidade da predição é mais alta, de ser uma boa predição, é mais alta do que uma baixa predição, é melhor do que aleatório. À medida que a gente aumenta a quantidade de predições, chegando perto do infinito, a gente chega perto da boa resposta. Nos daria algo que dá 100% de performance. E isso é estudos feitos, modelos teóricos, que, ou seja, dado que temos vários especialistas e que as predições deles são independentes, nesse caso, que eles fazem erros diferentes, à medida que eu aumento a quantidade de especialistas, nosso erro tende a diminuir. Mas, claro, nesse ponto, todas as respostas os especialistas têm que ser independentes. Aí, baseado praticamente nessas ideias que vêm já de muitos anos, surge a área de sistema de múltiplos classificadores e simplesmente, quando você tem um problema de reconhecimento de padrão, você vai ter a sua entrada, pode ser uma imagem que vai ser descrita através de características, que vai passar por múltiplos especialistas, no caso dos classificadores, porque cada classificador pode nos dar uma decisão diferente. E no final, a ideia é de combinar para ter uma melhor resposta ao final e tendo tudo isso em mente de que se a gente utiliza esse poder das multidões, se esses classificadores são melhores do que o aleatório, combinando eles, esperamos ter uma melhor resposta no final. E se a gente for mais a fundo de por que a gente faz esse sistema de múltiplos classificadores, existem várias razões, estando mais teórico sobre isso. Uma das razões é simplesmente a parte estatística. Então, digamos que você tem aqui um ponto que seria o classificador ótimo. E você tem o seu espaço de todos os classificadores que você pode obter, devido a algumas restrições do sistema que você pode construir. À medida que você treina múltiplos classificadores, cada um vai te dar um classificador diferente. Então, vai ser diferentes pontos nesse espaço. E alguns pontos podem ser muito ruins, outros podem ser bons, e isso pode variar de acordo com os hiperparâmetros que você usa, ou simplesmente outros problemas como detalhes do modelo. Por exemplo, se você não selecionou um bom modelo para esse problema. A ideia é que, pelo ponto de vista estatístico, você tendo múltiplos classificadores, você pode combinar e pode ter algo que está mais próximo do classificador, do ótimo, que você poderia obter. E isso, para dar mais um exemplo um pouco mais concreto, tem esse trabalho que eu acabei de fazer com o professor George sobre a classificação de hate speech em dados do Twitter. Por exemplo, você pode pegar um dado de um texto e, a partir desse texto, extrair características desse texto e utilizar múltiplos classificadores para que, no final, você tenha uma certeza maior de que a sua resposta vai ser boa. Pois os classificadores que você usa, pode ser que eles não sejam tão bons para generalizar, né, quando vai para o teste,
mas essa variação de respostas, a combinação delas vai nos dar algo mais robusto no final. E dessa parte estatística, bom, acredito que vocês todos que são que já conhecem um pouco de machine learning, toda essa parte de reconhecimento de padrões, a gente está sempre com esse dilema do bias e variância, que uma das razões pela qual o Multiple Classifier System funciona muito bem ele consegue lidar muito bem com esse trade-off. Alguns algoritmos clássicos que eu acredito que vocês usam, que vocês são bem familiares já, como, por exemplo, a Random Forest ou um Boosting da vida, eles funcionam muito bem porque eles utilizam esse modelo de múltiplos classificadores de uma forma que consegue um bom trade-off. No caso, se você utiliza o bagging e tem um classificador que é complexo, você consegue reduzir a variância, ou seja, você consegue reduzir o overfitting e com isso consegue um melhor modelo no final. No caso do boosting, em geral, você pode pegar um modelo que não é tão bom para o problema, que não tem a complexidade necessária para o problema e, através disso, conseguir um modelo onde você vai reduzir esse bias e ter algo melhor no final. Ou seja, essa parte estatística desse trade-off do bias e variance é uma das razões que faz a área de Multiple Classifier System ser bem importante e muito utilizada no mundo real. Por exemplo, se você trabalha na indústria ou se você faz pesquisa, você já ouviu falar do XGBoost, que é o algoritmo que praticamente todo data scientist na indústria utiliza, somente que você está trabalhando com dados tabulares. Praticamente o tempo que eu passei quando estava trabalhando na indústria e os meus amigos lá, quando chegava um problema, a primeira coisa a fazer era, opa, vamos lá, bota o XGBoost, porque a gente sabe, todo ele é um modelo de ensembles que vem bem e utiliza bem esse trade-off do bias e variance e, em geral, a gente consegue sempre um bom resultado. Se você for para o Kaggle também, a maioria, eu acredito que mais de 50% das competições utilizam esse algoritmo como base. Então, é algo que é realmente bem forte. Uma outra razão para a utilização de sistema de múltiplos classificadores é a parte da representação. E, por exemplo, voltando para o mesmo exemplo que tinha antes, você tem um espaço de classificadores aqui, que você pode obter, e a gente pode ver que o classificador ótimo, ele está fora desse espaço. E muitas vezes, bom, se você simplesmente treinar apenas um classificador, você nunca vai conseguir ir perto do ótimo, porém, tendo múltiplos e com um bom método de combinação no final, a gente pode chegar mais próximo a essa decisão ótima e ter um sistema que é mais robusto no final. Inclusive, coisas interessantes podem acontecer que muitas vezes os classificadores básicos que a gente tem, todos eles podem errar na predição e ainda assim, se a gente tem um bom modelo de combinação no final, a gente pode corrigir esse erro e dar uma boa resposta no fim. Aí consegue realmente sair desse espaço dos modelos possíveis e chegar a algo mais próximo do ótimo. É só para ilustrar um pouco, um exemplo. Por exemplo, se pegar um problema de duas classes com uma fronteira de decisão bem não linear e com classes que têm essa característica multimodal, por exemplo, é muito difícil você, com um classificador, conseguir ter essa distinção entre as classes de forma ótima. Por exemplo, o melhor modelo que eu consegui foi com o SVM, que funciona muito bem para algumas regiões do espaço, mas não chega perto do ideal. Porém, com o sistema de múltiplos classificadores, a gente consegue, a partir de vários modelos, ter uma boa aproximação dessa fronteira e conseguindo assim um melhor resultado do que qualquer outro modelo de classificação único no final. E isso aqui é algo que a gente consegue fazer apenas com 5 classificadores lineares. A gente consegue ter essa aproximação dessa fronteira que nunca seria possível sem a combinação. E um outro ponto também, que isso está bem relacionado com a nossa área
de ciências da computação em geral é o ponto de vista computacional. Primeiro, acredito que vocês estão treinando modelos de classificação, em particular redes neurais, por exemplo. É muito comum de você ter vários modelos que chegam no mínimo local. Ou seja, você sabe que se está no mínimo local, a gente não tem o modelo perfeito para o final. E através disso, é o que a gente mostra aqui, à medida que a gente vai fazer o treinamento, a gente chega aqui num ponto, mas esse ponto não é o ponto ideal. Um outro motivo que pode acontecer também é quando a gente está lidando com múltiplos datasets que têm ruído. Que é muito comum quando você está trabalhando com problemas reais, que os dados que você vai receber vão sempre conter ruídos, por conta do processo de categorização feito pelas pessoas, ou até mesmo ruído dos sensores durante a captura dos dados. E quando você tem ruído, isso vai afetar o teu treinamento, o teu algoritmo no final. Em particular, se o teu dataset não é tão grande, que aí cada ponto vai ter uma influência maior na decisão do teu modelo. Porém, se a gente utiliza essa ideia de combinação, a gente pode ter modelos onde o ruído de cada um é diferente. E à medida que a gente começa a fazer a combinação, esse ruído de cada modelo individual, ele é meio que suavizado. No final, a gente consegue algo melhor aqui, que é o que aconteceu no caso do Wisdom of the Crowd, do experimento feito pelo Sir Francis Galton, que realmente ele tinha um ruído nas predições dos participantes, mas no final esse ruído foi suavizado pela combinação. Um outro ponto é você está trabalhando com datasets que são muito grandes. Você não pode ter esse dataset em apenas uma máquina, não consegue ter todo ele guardado. E às vezes o teu algoritmo de treinamento tem uma complexidade muito elevada. Pode ser cúbica ou quadrática com o tamanho dos dados. E nesses casos é mais interessante você criar modelos menores com uma partição desses dados, que pode ser também utilizando em máquinas diferentes, que são completamente independentes, e no final combinar para ter um modelo que é robusto. E assim consegue até diminuir o tempo de treinamento, pois treinar múltiplos modelos pequenos é menos custoso que treinar um modelo muito grande quando o teu tempo de treinamento é quadrático ou cúbico, por exemplo. E um ponto que para mim é muito interessante e eu tenho trabalhado agora bastante nessa parte é a parte de fusão de dados quando os dados vêm de uma natureza diferente. Vem de diferentes sensores ou diferentes câmeras. Por exemplo, um dos trabalhos que tem aqui na ITS com algumas indústrias é esse problema de visão do computacional, onde queremos fazer a identificação de pessoas, no caso a reidentificação, e nesse caso acontece muito de que o nível de iluminação pode variar, quando você está de noite, está um dia nublado, escuro, e a tua câmera em RGB não dá uma boa imagem. E com isso, a gente precisa utilizar câmeras de infravermelho também, para conseguir um bom resultado. E aí a gente tem dados que vêm de uma câmera e dados que vêm de outra câmera, que são, embora sejam imagens, elas têm uma característica bem diferente, e a gente pode utilizar esses modelos de classificação de forma a combinar o dado que tem uma entrada, a gente pode ter essa entrada por RGB, temos um modelo aqui de Deep Learning que no final vai dar um score se é a mesma pessoa, pode ter o mesmo com o infravermelho, cada um me dá um score e no final a gente combina para ter esse resultado. E uma das coisas que a gente observou nesse projeto foi que a gente tentou de tudo para tentar aprender uma representação que é única entre as duas modalidades. Que eu acredito que o pessoal de visão computacional gosta bastante disso, de tentar, a gente tem esses dois sensores, vamos tentar aprender uma representação que é única, e tentamos aprender essa representação única, mas sempre o nosso sistema simples de combinação dos dois, considerando dois modelos independentes, nos deu um melhor resultado. Ou, voltando no caso da classificação de hate speech no Twitter, por exemplo, dado que você tem um texto, existem múltiplas maneiras de representar o texto.
Você pode ter múltiplos modelos de extração de características, você tem modelos mais baseados em linguística, você tem modelos mais baseados em deep learning, em language models, modelos de transformers da vida, coisas mais simples como o TF-IDF, que são algoritmos clássicos de text retrieval. E a partir disso, a gente pode considerar que cada um é uma diferente representação desse texto, pode utilizar um classificador diferente e combiná-los para ter uma decisão melhor no final. Aí vem um ponto de, bom, dado que a combinação de classificadores pode nos trazer vários benefícios em diversas áreas, que pode ser da parte de texto, de visão, ou de qualquer parte de classificação em geral, como é que a gente cria um sistema de múltiplos classificadores? Em geral, a gente tem 3 etapas, que é a geração de um conjunto de modelos, a seleção de alguns modelos desse conjunto, porque muitas vezes você pode gerar modelos que não são muito bons ou que são redundantes, você talvez não precise de todos, e como combinar no final. Aí, o grande problema que eu sinto quando tá falando sobre isso, com várias pessoas, é quando a gente dá que existem essas 3 diferentes formas, esses pontos de design de como fazer um sistema de múltiplos classificadores, a gente vai ter sempre a quantidade de, diria, de variações no nosso sistema, de decisões que a gente tem que tomar para criar o nosso sistema, cresce bastante. Por exemplo, dado que a gente tem vários classificadores, qual é a melhor forma de combinar eles? A gente pode usar simplesmente um voto majoritário ou existem outras formas, outras maneiras melhores? Deve usar peso ou não? Também, um grande problema é a gente pode ter múltiplos classificadores, mas a gente precisa ter classificadores do mesmo tipo, ou a gente precisa ter classificadores que são de tipos diferentes. Vale a pena selecionar classificadores, ou vale a pena simplesmente gerar múltiplos e deixar e combinar no final? Ou também, o que é que a gente faz com nossos dados de entrada? A gente pode modificar os dados? Será que vale a pena realmente modificar o tipo da representação? Tem algumas transformações para ter classificadores diferentes ou simplesmente a gente deixa como está e utiliza modelos diferentes para fazer essa combinação. E com isso, bom, o que eu queria mais fazer assim para vocês é um pouco do nosso conhecimento, porque embora existam múltiplas possibilidades para gerar sistema de múltiplos classificadores, a gente já sabe hoje que isso é uma área bem madura. A gente sabe, em geral, quais são as melhores formas para você conseguir um bom resultado. Bom, para a parte de geração, o que é que você está querendo fazer, em geral, dado que você tem um problema, você quer gerar um conjunto de classificadores que eles têm uma boa performance, como a gente viu no caso lá do teorema, a gente precisa de classificadores que são melhores do que o aleatório, em geral. Então, a gente quer classificadores que tenham boa performance e, ao mesmo tempo, classificadores que complementam os erros dos outros, porque sempre tem classificadores que dão sempre a mesma resposta, não adianta combinar. É melhor pegar a resposta de um só, que vai ser menos custoso, e com isso não faz sentido ter essa combinação em geral. E para isso, assim, se você for olhar a literatura, existem 6 formas de você conseguir gerar esse conjunto de classificadores para dar uma melhor resposta no final, para ter um bom sistema. Porém, o que eu diria para vocês é que dessas 6 formas, essas 3 aqui são as melhores. No caso, elas estão meio que ordenadas pelo nível de quanto ela consegue esse objetivo de trazer classificadores que têm boa performance e são diversos. E as melhores formas é simplesmente você ter modelos diferentes, que é, por exemplo, você ter modelos de árvore de decisão junto com SVM, com redes neurais, ou múltiplos modelos de redes neurais também. Utilizar diferentes conjuntos de treinamento, que é um caso onde você tem isso que é feito muito bem com o algoritmo do boosting, onde cada modelo que você treina da forma sequencial,
e cada modelo utiliza uma distribuição diferente do seu dado de treinamento, de forma a cada modelo vai ter uma resposta diferente e vai complementar os erros do modelo que foi criado anteriormente. Ou, no caso de você utilizar as características que são de naturezas diferentes, como, por exemplo, a câmera RGB e a infravermelho, que assim você tem dados onde a natureza dos dados, por serem tão diferentes, os modelos que vão ser gerados no final, eles são bem prováveis de serem mais independentes e de a agregação deles nos trazer algo muito bom. E, por exemplo, um dos grandes motivos pelo qual o XGBoost funciona muito bem é que ele consegue fazer isso de uma forma muito simples. Ele consegue trabalhar com esses diferentes espaços de features e de treinamento da forma a gerar vários modelos e, com isso, nos dá sempre um bom resultado no final. Pela parte de combinação, bom, esse é um ponto que muita gente não sabe, mas existem vários modelos de como combinar as respostas dos classificadores. Não é apenas simplesmente um voto majoritário. E a ideia aqui é, dado que temos um padrão de entrada e vários classificadores, cada um vai nos dar uma decisão. Essa decisão aqui pode ser a classe, ou pode ser um vetor de probabilidade para cada classe. E vamos ter uma função aqui que vai nos dar essa resposta no final, que a gente espera que seja melhor. E no caso, nós temos vários métodos de combinação que são fixos, como o voto majoritário, a regra do produto ou da soma, que nesse caso essas funções, elas são funções mais genéricas, elas são funções que elas não mudam de acordo com o problema. Ou seja, a definição dela é uma só e existem alguns assumptions que fazem com que elas funcionem muito bem. Por exemplo, você está fazendo uma soma ou um voto majoritário. Em geral, o que você consegue no final é meio que reduzir o ruído associado a cada modelo e conseguir algo melhor ao final. E existe um ponto muito importante, é que se você está considerando probabilidades para a combinação, é muito importante que os modelos que você tem como base sejam bem calibrados. E isso, especialmente se você está considerando modelos de natureza diferente. Como, por exemplo, um SVM com uma árvore de decisão, se você não calibrar essas probabilidades e você quer utilizar esse tipo que a gente chama muitas vezes da literatura de soft combination, você está usando as probabilidades dos modelos, a calibração é algo crucial, até porque, bom, quando você está tendo um modelo de ensembles, você não precisa realmente ter que cada modelo seja extremamente competente, seja muito bom. Ele é melhor que tenha boa estimativa de probabilidade do que uma boa performance no final. Ou seja, o seu modelo não deve sofrer de overfitting, porque nesse caso ele vai perder essa capacidade de ter uma boa estimação de probabilidade. Porém, a minha recomendação, e isso vem todos os nossos trabalhos que a gente fez até hoje, é que a gente pode também aprender a como combinar a resposta dos classificadores. Que, no caso, a gente pode considerar que nós temos um padrão de entrada, cada classificador vai nos dar uma resposta, e essas respostas servem como entrada para um outro classificador. Esse outro classificador, que em geral é algo muito simples, como uma regressão logística, por exemplo, vai aprender, através dos dados, a fazer esse mapeamento entre as probabilidades ou as decisões dos modelos e a resposta no final. E isso é um modelo muito interessante a ser considerado em todo sistema de ensembles, de sistema de classificadores que vocês possam fazer no futuro, porque dessa forma
a nossa regra de combinação vira algo que se adapta ao problema. A gente vai aprender a combinar e também aprender a correlação que existe entre nossos modelos de base. Porque, bom, quando a gente está trabalhando com outras regras, como o voto majoritário, por exemplo, como foi falado anteriormente, ela funciona muito bem, mas existe sempre essa ideia de que os especialistas são independentes. No nosso caso, é praticamente impossível de garantir 100% de independência dos especialistas, pois eles estão sendo treinados através dos mesmos dados ou o modelo de classificação utilizado são muito próximos. E aprendendo essa combinação, a gente pode meio que fugir um pouco dessa restrição de precisar de ter modelos independentes e aprender essa correlação entre os modelos para conseguir algo melhor no final. Inclusive, muitas vezes o seu metaclassificador aqui consegue corretamente predizer o label de uma entrada onde todos os classificadores erram. Isso é uma coisa que a gente já observou bastante. Isso, então, é algo que sempre deve ser considerado. Inclusive, não sei se vocês já utilizaram algum dos modelos de Automated Machine Learning que existem, como H2O ou Data Robot da vida. Uma das coisas que eles fazem é sempre utilizar essa ideia de combinar a resposta no final, porque a gente sabe que, bom, se a gente treinar muitos classificadores, se a gente não pode garantir a priori que eles são independentes, e no caso de um algoritmo que é todo feito automaticamente, isso é muito difícil, sem ter realmente um especialista lá para analisar os modelos, simplesmente colocar essa camada de um classificador a mais e treinar, a gente consegue, em geral, uma melhora significativa no resultado. Mas aí chega um grande problema de que toda vez que a gente está lidando com múltiplos especialistas e com múltiplas decisões, a gente tem que lidar com o problema do desacordo entre as decisões. Por exemplo, nem sempre quando a gente tem múltiplas decisões, a gente vai sempre, não é garantia que a gente vai conseguir, através da combinação, sempre chegar na boa decisão, porque muitas vezes você tem metade dos teus classificadores que vai prever uma classe, a outra metade prevê uma outra classe, e eles ficam sempre em desacordo. E no final das contas, a gente termina perdendo um pouco essa vantagem da decisão de grupo por conta de um alto nível de desacordo entre os modelos. E isso é um grande problema na área de ensembles, que muitas vezes a gente tenta e não conseguir um modelo que melhore a performance. E o grande problema é esse, que da maioria dos casos, os especialistas que a gente tem, eles viram especialistas em diferentes casos do problema, e a nosso método de combinação no final, às vezes, não consegue lidar com esse nível de disagreement entre os classificadores. E com isso, chega a nossa área da seleção dinâmica de classificadores, que principalmente a ideia que a gente tem é, bom, dado que temos vários classificadores e as respostas deles podem ser diferentes, e isso geralmente acontece em regiões dos espaços, que são regiões que a gente chama de regiões de indecisão. São pontos que são perto da fronteira de decisão entre as classes, são difíceis de classificar. E dado que a gente tem vários classificadores, onde as respostas deles podem divergir, a nossa ideia é que, idealmente, a gente vai ter um modelo que a gente chama de Oracle, e esse Oracle ele vai saber, para cada exemplo que a gente quer classificar, qual seria o bom classificador para classificar esse exemplo. Esse é no caso que você tem realmente, você está tentando fazer uma seleção dos modelos, uma poda, para dizer, olha, nós temos vários especialistas aqui, mas talvez esses especialistas são especialistas em uma coisa e os outros especialistas são especialistas em outros tipos de problema. Se botar os dois juntos, não vai dar muito certo, mas a gente pode ter um subconjunto de especialistas se a gente consegue
bem selecionar de acordo com a entrada, que essa é a ideia que a gente tem para essa seleção dinâmica. Então, no exemplo desse aqui, dado que a gente tem esse exemplo aqui para classificar, a gente tem dois classificadores aqui, o C3 e C1, que nos dão uma boa predição para esse exemplo de teste. Dois classificadores que daria a predição contrária. Então, se a gente fizer um voto majoritário, não iria funcionar, ou talvez alguma outra técnica, como uma combinação treinada, talvez funcione, talvez não, não tem como prever que vai funcionar em todos os casos. Porém, se a gente consegue selecionar apenas aqueles que a gente crê que são especialistas para esse padrão de entrada específico, a gente vai conseguir sempre uma melhora no resultado. Que aí é realmente essa área do Dynamic Selection que eu venho trabalhando já há muito tempo, e boa parte da minha pesquisa que eu faço ainda hoje é relacionada ao Dynamic Selection, e eu diria que praticamente a única diferença entre o tempo que eu fazia essa pesquisa como aluno de doutorado e pós-doc para hoje é que hoje eu comecei a aplicar essa ideia de Dynamic Selection em várias outras aplicações, como a parte de reconhecimento de texto, a parte de visão computacional, para mostrar que a gente realmente, essa ideia de seleção, que é feita dinamicamente através de um contexto, pode trazer muitos benefícios em diversas sub-áreas de reconhecimento de padrões. Que, basicamente, a ideia disso é que, bom, se a gente tem vários especialistas, é praticamente impossível que todos os especialistas sejam especialistas para todos os padrões de entrada. Ou seja, eles vão ser modelos, se eles são modelos diferentes, isso já nos indica que eles são especialistas em exemplos diferentes. Já é meio que dado isso. À medida que a gente cria um modelo que tem muita diversidade, a gente vai ter modelos que vão divergir em certos pontos. E com isso, se a nossa ideia é, antes de fazer a predição, de considerar a predição de todos os modelos, vamos, dado que tem uma entrada, tentar estimar qual dos modelos que eu tenho, qual deles são mais competentes, qual deles a probabilidade é maior de estar dando a boa predição. E, no final, em vez de utilizar todos, eu posso utilizar um subconjunto deles para combinar, que depois a combinação pode ser feita da mesma forma, pode ser feita como um método treinado ou através de um modelo fixo. Que aí, chegar nessa ideia do Dynamic Ensemble, os métodos clássicos de ensemble, o que a gente tem é, dado que a gente gera um conjunto de classificadores, a gente vai utilizar um conjunto de validação aqui para poder selecionar desse conjunto quais são os melhores classificadores, e durante a nossa fase de generalização, esse conjunto de classificador, a gente espera que, combinando todos eles da mesma forma, vai nos dar uma boa resposta no final. Na seleção dinâmica, a nossa parte de seleção é feita durante a fase de teste. Ou seja, a gente tem o treinamento, onde a gente gera os múltiplos classificadores, e a gente espera que esses classificadores eles se complementem. Porém, a gente não vai fazer uma seleção a priori e vai botar o sistema em produção, e dado que a gente recebe uma nova entrada para o sistema, a gente usa o modelo de seleção dinâmica para, olha, dado todos esses classificadores que a gente tem, quais deles são mais prováveis de dar uma boa resposta, ou qual classificador é o classificador que a gente tem mais certeza, é o classificador que tem a maior certeza de dar a boa predição, e utilizar só a resposta dele, porque a gente, através de um método que a gente pode criar para estimar a competência do especialista, a gente consegue selecionar entre um conjunto qual modelo é mais promissor e utilizar só a resposta desse modelo. Ou, simplesmente, em vez de selecionar apenas um modelo, a gente pode também, baseado no conjunto de classificadores, estimar a competência de todos os classificadores, dado o novo padrão de entrada, criar um ensemble a partir disso e combinar a resposta no final.
Ou seja, isso aqui seria como, você tem essa ideia do wisdom of the crowd, do poder da decisão, aqui vai ser uma multidão onde quem faz parte dessa multidão é mais especialista. Ou seja, uma multidão de pessoas mais especializadas para esse padrão de entrada, pois toda essa seleção do modelo é condicional à sua entrada, e com isso a gente consegue remover os modelos que podem simplesmente estar em desacordo com os modelos que são mais promissores, e assim obter uma melhor performance no final. E isso, basicamente, para esse modelo de seleção dinâmica, tudo acontece em 3 passos. A primeira coisa é, dado que tem um padrão de entrada, a gente vai precisar de meio que uma base de conhecimento para saber, olha, quais são os casos no passado que são similares a essa nova entrada que a gente tem. Isso pode ser exemplos que têm características similares, por exemplo, no caso de uma imagem com o mesmo nível de iluminação, por exemplo. Então, baseado a essa experiência que a gente tem no passado, a gente vai definir uma região que, no caso, são outros exemplos dessa experiência que são bem similares a esse novo caso que a gente quer classificar, que a gente quer dar essa predição. A partir daí, tem o segundo passo é de estimar a competência dos modelos, ou seja, bom, se a gente pegou casos do passado, da nossa base de conhecimento, que são bem similares ao caso que a gente quer classificar hoje, a ideia é que os modelos que são bons, ou que foram bons para esses dados similares do passado, também vão ser bons para o dado de chegada, pois eles têm características similares, e a gente espera que eles tenham a probabilidade maior de dar uma boa resposta no final. E a partir disso, a gente estima meio que uma probabilidade de que cada classificador vai nos trazer uma boa resposta, e a gente usa essa probabilidade para selecionar um subconjunto de modelos, onde a gente acredita que esse subconjunto de modelos tem uma confiabilidade maior para esse padrão de entrada, pois eles foram muito bons em casos semelhantes, em casos similares no passado. Então, voltando a esse mesmo exemplo que eu mostrei anteriormente, essa ideia da seleção dinâmica, ele realmente tenta imitar essa ideia do Oracle, que é de selecionar de todos os modelos que eu tenho, qual modelo me dá uma boa resposta no final. E num caso aqui bem simples, por exemplo, se a gente considerar baseado na similaridade, que essa aqui seria, dado esse padrão de entrada, uma forma de calcular a similaridade é pegar padrões que têm as características semelhantes, e a partir dessa região, a gente pode calcular qual é a performance dos classificadores, extrair alguma medida estatística para saber, entre eles, quais são mais prováveis de dar uma boa resposta. No caso aqui, a gente tem aqui o classificador C3. Nessa região, ele é o classificador que tem a maior competência, pois ele consegue facilmente distinguir entre as duas classes nessa região, consegue uma acurácia de 100%, e, nesse caso também, ele consegue prever bem o padrão de entrada, pois ele é realmente um especialista nessa parte do espaço. Enquanto outros classificadores, como o C4 ou C1, são classificadores que não conseguem realmente distinguir entre essas duas classes e considerar eles na resposta final pode diminuir a performance. E, bom, essa área de seleção dinâmica, eu diria que hoje, na parte de ensembles, é o que eu vejo onde tem tido bastante trabalhos, mostrando, seja a criação de novos modelos para você definir essas regiões, ou modelos para estimar a competência dos classificadores, baseado nessa região, baseado nesses casos, esses exemplos são similares ao padrão de t-test, e
baseado nisso, como selecionar. Então, existem múltiplos trabalhos trabalhando especificamente em cada uma dessas áreas. E, bom, eu, junto com o professor George, a gente publicou esse artigo, que é um review, recentemente, onde a gente faz um estudo de praticamente todos os modelos até então de seleção dinâmica e faz uma análise comparativa sobre eles e mostra qual é o impacto de cada etapa. Então, se vocês tiverem interesse de saber de como utilizar a seleção dinâmica, por que isso funciona e como aplicar o seu problema, que pode ser que você esteja trabalhando com texto, com imagens, ou talvez séries temporais, problemas de regressão, como adaptar essa ideia de ensembles e de ensemble dinâmico para o seu problema. Então, eu recomendo. E um outro ponto, bom, como a gente tem trabalhado bastante nessa área, já há muitos anos, a gente decidiu desenvolver uma biblioteca onde tem implementação de vários métodos de ensembles dinâmicos e de estáticos também, como, por exemplo, o método de stacking, para você treinar essa combinação, é um dos algoritmos que a gente tem lá, e publicar essa biblioteca, deixar ela pública no GitHub, porque, bom, um dos motivos que o XGBoost funciona muito bem é que eles têm uma implementação lá disponível e todo mundo pode usar simplesmente apertando o botão e está lá. E essa é a nossa ideia também, é de que, bom, essa parte de Multiple Classifier Systems, essa parte de seleção dinâmica, só vai realmente pegar se a gente conseguir colocar o código, deixar isso disponível, fácil para o usuário, de forma que todo mundo pode pegar, aplicar no problema e ver que tem resultados muito bons. Aí, escrevemos essa biblioteca que hoje ela faz parte lá do Scikit-learn Contrib. Então, se você já utiliza o Scikit-learn no seu problema, para utilizar a biblioteca é realmente da mesma forma, pois ele utiliza exatamente a mesma assinatura dos métodos, algo muito simples. E, bom, lá tem praticamente todos os modelos que eu trabalhei durante meu doutorado, meu pós-doutorado, são agregados nessa biblioteca que eu continuo ainda dando suporte. E praticamente é isso que eu queria falar, mas dando um overview sobre toda essa parte de seleção dinâmica, dando esse overview sobre o meu trabalho, esse projeto que eu tenho feito com o George já há muito tempo. E espero que, a partir disso aí, vocês tenham algumas ideias do que fazer ou de como aplicar um sistema de classificadores múltiplos no problema que você tenha, seja ele imagem, seja ele texto, seja para áudio. Bom, essa área pode ser aplicada em qualquer tipo de problema e eu acredito que, bom, ao menos pela minha experiência, sempre que a gente começa com o sistema de múltiplos classificadores e utiliza alguns dos conhecimentos mais importantes da área sobre como gerar os classificadores, como bem combinar os classificadores, a gente sempre consegue melhorar os resultados comparado ao estado da arte. Hoje, a gente conseguiu, nos 6 meses de que eu virei professor, a gente chegou a aplicar isso a texto, imagem e áudio, e nos 3 casos conseguimos melhoras significativas no resultado, ou seja, existem muita coisa aí para ser explorada nesse campo de ensembles em geral. Rafael, obrigado pela apresentação, muito boa. Acho que a gente pode abrir para perguntas. Enquanto pessoal, vocês podem se inscrever aí, ou para aqueles que não quiserem falar, podem escrever no chat também, que a gente repassa, mas se alguém quiser pode se inscrever, levantar aí a mãozinha. Enquanto vocês estão pensando aí nas perguntas, eu vou fazendo a pergunta, tá? Já vou começando aí. Acho que tem um exemplo lá que você deu do P2 Problem lá, aquele exemplo do Rio, eu acho muito bom. Eu gosto bastante de ver o que é que está acontecendo, né, para você mostrar realmente que no final das contas o que interessa é a região de decisão,
que está sendo definida para poder atacar o problema, não é isso? Isso. Bom, eu vou deixar, acho que Tsang levantou a mão e Chico, então vou nessa ordem, depois eu faço a minha pergunta, vamos... Tsang, por favor. Opa, tudo bem, Rafael, muito boa apresentação. Não, a minha pergunta é mais uma colocação que eu queria que talvez você pudesse fazer algum comentário mais em termos de custo computacional, né? Porque como você está usando o método de Ensemble, aí eu imagino o quanto isso é mais custoso, tanto no treinamento como também em todo o setup dos processos para fazer ele como um Ensemble, né? Se você puder discutir um pouquinho sobre isso, eu agradeço. Sim. Bom, isso é uma boa pergunta e é uma pergunta que eu diria que é bem recorrente. Sempre que eu falo sobre ensembles, o pessoal pergunta sobre o custo computacional. Mas será que o custo computacional aumenta bastante porque está utilizando muito o modelo? Olha, se tu pegar, por exemplo, quem está utilizando, sei lá, uma ResNet 50 e treinar 10 ResNet 50, realmente vai estar aumentando bastante a complexidade, pois são modelos bem grandes, embora o custo computacional de treinar 10, hoje, quando a gente tem computação distribuída, porque cada modelo, em geral, ele vai ser independente. Aí a gente consegue paralelizar isso fácil, treinar, e até para combinar no final, porque se eles são independentes, a gente só precisa, eles podem rodar cada um em uma máquina, só precisa agregar o resultado no final. Porém, a grande ideia, assim, que eu diria, de ensembles é uma das coisas que foi uma das coisas que eu trouxe bastante para essa área de ensembles dinâmicos, mostrar para a comunidade que a gente não precisa estar trabalhando com modelos que são muito, muito complexos. A ideia é, dado que a gente quer ter especialistas diferentes, ele não precisa ir para um modelo que é muito grande, que demora muito a treinar, a gente pode considerar modelos menores, que são mais simples, e a combinação de múltiplos modelos simples vai nos dar uma resposta tão boa como um modelo grande ou até melhor, muitas vezes. É como o caso do poder das multidões lá, do Francis Galton, que, bom, ele conseguiu uma resposta muito boa para o peso do boi morto, embora as pessoas que prediziam lá o peso eram simplesmente, nenhuma delas era um especialista. Sim, Aí teve esse é que... um ponto bastante interessante, né? Porque eu entendo que hoje em dia muita gente está usando esses modelos bem sofisticados, deep learning e tal. E aí, o modelo de Ensemble, você pode fazer modelos de Ensemble usando essas formas de representações complicadas, sofisticadas. Né? Mas aí eu diria que o modelo de Ensemble vai numa linha um pouquinho diferente, né? Em relação ao modelo dito. Eu concordo que eu acho que talvez a grande vantagem seja usar modelos simples, mais simples, vamos dizer, combinado para ter uma força maior. Né? E esse, no caso, é o que você está dizendo, esse que é a grande vantagem. Eu diria que essa é a grande vantagem, porque aí você usa a grande vantagem que tem dos computadores de hoje da paralelização, né? Que aí você pode rodar modelos menores em paralelo, o tempo para processar um é o tempo para processar todos. E você consegue ter algo bem rápido. Esse caso aqui que eu mostrei sobre... nesse exemplo da fusão multimodal, bom, a gente tentou várias formas agregar as duas informações com modelos de ResNet 50 e One. No final das contas, sem utilizar a ResNet 18, mas sendo modelos separados, a gente consegue o melhor resultado. A gente consegue Mas aí a especialista. questão é que você faz Ensemble na classificação, né? Não na representação. Né? Eu suponho que quando você faz esses modelos de combinação né, e tal, eles combinam na representação, né? E no final é um classificador só, né? Então, aí você faz o Ensemble de classificação, realmente, não de representação. Exatamente. De classificação mesmo, não de representação, porque muitas vezes quando você tenta aprender uma representação que é conjunta dos dois, você termina perdendo informação no meio, porque são representações bem diferentes e é muito difícil você conseguir ter todas as informações de um e do outro. Aí você consegue com modelos menores, eu tenho aqui um especialista que é especialista em tratar dados que vêm de infravermelho e um especialista que é especialista em tratar dados de RGB e deixar para combinar só no final.
Obrigado, Rafael. Isso, obrigado. E quando ele fala, pessoal, modelos bem simples, a gente está falando muitas vezes de perceptron, tá? Então é simples mesmo. Okay? Modelos lineares. Modelos lineares. Chico? Parabéns aí pela apresentação, muito clara, eu gostei bastante. Eu queria só queria que você comentasse só essa observação que eu vou fazer agora. Vê, quando você fala da seleção dinâmica, né? Então, no seu exemplo, você terminou selecionando um classificador só, aquele que tinha performance 100% na região. Sim. A minha questão é o seguinte, se quando você faz dinamicamente, que você define essa região, né, vamos supor, por vizinhança, se no final das contas você não termina selecionando modelos muito correlacionados, e se vale a pena fazer o ensemble, se não é melhor fazer como você fez no exemplo, escolheu apenas um, porque os outros são tão correlacionados com ele que, bom, não sei, comenta isso aí. Esse é realmente essa excelente pergunta. É um bom ponto, inclusive que a gente tem tentado explorar, é que quando a gente quer resolver o problema como um todo, em geral, a gente está tentando ter modelos que são não correlacionados, pois a gente tem que representar o nosso problema em geral. A gente tem que, para todos os casos possíveis nesse problema, a gente tem que conseguir predizer uma boa resposta. Porém, quando a gente faz um zoom para um exemplo específico, vale a pena a gente ir um pouco através do consenso. Porém, aqui o consenso que a gente tem que todos eles são bons localmente, mas a gente espera que a fronteira de decisão de cada um desses modelos seja um pouco diferente. Pela fronteira de decisão de cada modelo mudar um pouco, a resposta para esse padrão de teste é diferente de cada um dos modelos, ou seja, você vai ter uma alteração pequena nessa região local da resposta, e dado que vai ter um pouco de variação ali, a gente consegue combinar para ter uma melhor performance. E é realmente essa ideia de ver o sistema como o problema globalmente, onde a gente precisa de ter muita diversidade de modelos não correlacionados para a gente conseguir representar todos os exemplos que tem no treinamento, que tem no nosso espaço de característica, mas quando a gente faz o zoom para um caso específico, eu quero ter ali os modelos que são bem... que a gente sabe que tem a probabilidade muito alta de dar uma boa resposta, porém, eles têm um ruídozinho diferente na fronteira de decisão, que vai nos ajudar a ter uma melhor resposta no final. Entendido. Obrigado. Acho que é uma pergunta aqui, de Tiago. Ele está pedindo para você falar mais um pouco sobre o metaclassificador que é usado para combinar as classificações. Acho que é mais sobre o Stack Generalization. Acho que é nesse sentido aí. O Stack Generalization? Talvez seja um pouco mais das vantagens em contraponto, por exemplo, não sei, a voto majoritário. Não sei se não deixou muito claro, não. Mas a gente sabe que quando a gente está trabalhando aí é porque eu tenho que ter informação a mais, né? Eu não tenho só a classe, então eu tenho uma riqueza de informação. Aqui, bom, a grande vantagem aqui é que você consegue ter respostas, você consegue modelizar essa correlação entre os classificadores. Como você tem um método aqui que vai aprender através dos dados, muitas vezes você tem vários classificadores diferentes. Quando esse aqui faz um erro, esse aqui faz erro também. Porque é praticamente impossível de você ter todos os seus classificadores gerados sejam independentes. O stack, no final, ele pode conseguir aprender de que quando esse erra também. Então, no final, ele sabe como corrigir esse erro. Essa é uma das ideias. E como isso funciona, em geral, você vai ter o seu conjunto de treinamento, onde você vai treinar cada classificador base, porém, o seu metaclassificador vai ser treinado com um conjunto de treinamento diferente. Você pode pegar o conjunto de validação, por exemplo, e você vai transformar esse conjunto de validação nas decisões dos classificadores base, para ser algo que o metaclassificador não... que essas predições dos classificadores bases nunca viram,
no começo, e utilizar esse aqui como entrada para treinar esse metaclassificador. Aí a ideia aqui é realmente, olha, a gente vai aprender a como ponderar os pesos dos classificadores, porque muitas vezes, bom, dado que eles têm um certo nível de correlação, a gente pode aprender como, através disso, como melhorar essa predição, modelizando essa correlação entre os modelos. E uma das coisas que pode ser feita também eu posso ter as decisões dos classificadores, posso ser entrada com o metaclassificador, e também posso puxar aqui uma linha para dizer, ó, meu metaclassificador vai aprender com o padrão de entrada, mais as decisões de cada classificador base. E através disso, você consegue mesclar nesse metaclassificador para ele aprender essa correlação entre as decisões dos modelos e, ao mesmo tempo, dados sobre a posição, a localização do seu dado de treinamento para conseguir uma melhor performance no final. Ou seja, é algo realmente que você consegue aprender e isso vai se adaptar à quantidade de classificadores que você tem, ao tipo de classificadores que você tem e o tipo do problema. Porém, o que você precisa aqui você precisa ter um conjunto de treinamento separado para fazer esse treinamento do metaclassificador. Ou seja, você vai precisar de um pouco mais de dados para fazer esse treinamento, porque você pegar uma técnica simples, que não é treinada, é simplesmente uma função matemática lá, genérica, você não precisa de dados para treinar isso. Mas, para elas funcionarem bem, existem várias assumptions que precisam ser respeitadas para que o voto majoritário, que o produto, que a soma consiga dar uma boa resposta no final. Ótimo. Tem um outro comentário, obrigado, Rafael. Outro comentário aqui é sobre a explicabilidade dos ensembles. Foi de Adriano. Agora, eu não sei, assim, isso aí já é um processo de transitividade, né? A gente tem um classificador que a gente não consegue explicar, a gente quer explicar uma camada posterior. Não sei se você já viu algum trabalho nesse sentido, de explicabilidade para ensemble. Já vi, inclusive, alguns porque, bom, se você está trabalhando com ensemble, digamos, você pega até um modelo simples, um modelo linear, mas à medida que você começa a combinar vários modelos lineares, essa explicabilidade você perde. E isso acontece até com você pega uma árvore de decisão, a explicabilidade ali é perfeita, mas quando você muda para uma floresta, você começa a perder essa explicabilidade. E uma coisa que eu vi recentemente e que eu achei muito interessante é como essa parte da seleção dinâmica pode nos ajudar com a explicabilidade, porque você pode ter uma sample no final, você tem 100 classificadores para conseguir modelizar o seu espaço de característica ao completo. Porém, a gente pode dizer, ó, para esse padrão de entrada aqui, a gente vai utilizar apenas um deles, que nesse caso vai ser uma árvore de decisão que é pequena ou uma função linear, que por ela mesma é explicável. Aí eu comecei já a trabalhar, conversar com algumas pessoas sobre isso, e no caso, o que é preciso se a gente consegue explicar por que a gente está selecionando aquele classificador para a predição, o classificador que a gente usa no final é um classificador do linear ou é uma árvore de decisão que com a profundidade bem pequena. A gente consegue ter um modelo que é muito bom e consegue também ter a explicação dessa decisão. Tem um outro ponto também, eu não sei se você é familiar com o conceito lá do LIME, que é um método que a gente utiliza hoje para explicar modelos muito complexos. Você tem um modelo que é extremamente não linear, mas numa região onde você projeta lá o seu padrão de teste, o que o Lime tenta fazer é pegar essa região e fazer uma perturbação, ele vai gerar vários pontos ao redor, utilizar o teu modelo não linear para classificar os pontos ali, e o que a gente espera é que, bom, essa região, quando a gente faz um zoom nessa região, a gente consegue aproximar ela através de uma função linear. Aí com isso ele treina o classificador linear e utiliza a explicação desse classificador linear para dar a explicação do teu modelo, que é extremamente não linear, uma rede neural aí com várias camadas. Aí o que eu diria que essa ideia da seleção dinâmica que a gente tem é o Lime feito ao contrário.
Porque, no nosso caso, a gente tem essa fronteira de decisão aqui, que é bem não linear, que você não conseguiria, porém, em certos pontos da fronteira, você consegue ter um modelo linear que separa. Aí, no caso da seleção dinâmica, olha, em vez de a gente tentar aproximar um modelo não linear para saber como é que ele muda nessa região, a gente pode simplesmente ter vários modelos lineares e selecionar aquele que, dado que o ponto está dessa região, a gente seleciona uma linha que vai existir aqui, que consegue separar esses pontos. Isso é algo que a gente precisa ir, acho que mais a fundo na seleção dinâmica, porque existe muita relação entre o Lime e o que a gente faz, que é simplesmente estar fazendo o contrário. A gente modeliza uma fronteira não linear com vários modelos lineares que são localmente competentes, enquanto o outro ele tenta aproximar localmente uma fronteira não linear com um classificador linear. Muito bom, Rafael, gostei. Muito bom esse paralelo aí com o Lime e com a parte de explicabilidade, dado que a gente tem um modelo que é mais simples de explicar, então no momento que eu consigo escolher esse modelo, fica mais fácil de explicar. Fica mais fácil de explicar. Aí existem hoje modelos que utilizam isso para texto, que ele treina uma floresta, seleciona, aí, em vez de selecionar um ensemble, ele seleciona apenas uma, porque selecionando uma, ele consegue explicar bem por que ele teve aquela decisão. E consegue ter, assim, os benefícios de ter uma floresta em vez de ter apenas uma árvore de decisão que não conseguiria modelizar o problema como um todo, não conseguiria ter uma boa resposta no final. Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui de Fred, eu acho que eu vou juntar com a de Israel, que ele está correlacionada, eu vou dar uma lida aqui. Rafael, qual é a sua opinião, né, sobre trabalhar com Ensemble de maneira distribuída? Né? Há muitos trabalhos recentes nesse sentido, é uma pergunta, tá certo? Por exemplo, dado que eu tenho 5 classificadores em um Ensemble com custo computacional variado, eu poderia treinar esses classificadores, cada um em um nó, de uma arquitetura distribuída, e depois selecionar ou combinar seus resultados? A ideia é distribuir a aprendizagem dos modelos em diferentes máquinas. Como você vê esse tipo de solução? Faz sentido? Aí Israel logo em seguida falou, uma das linhas de pesquisas em computação quântica é aplicar o paralelismo quântico a ensemble de classificadores. Né? Você tem acompanhado essas pesquisas? Você falar um pouco aí desses. Essa parte do paralelismo quântico eu não tenho acompanhado e foi muito bom você ressaltar esse ponto, porque após essa apresentação eu vou dar uma olhada nisso, pois isso é algo que realmente nos interessa bastante. Eu estou totalmente por fora dessa parte de computação quântica em geral, porém isso vai nos trazer muitos benefícios em questão de paralelização, e essa parte de ensemble, essa parte de paralelização sempre vai nos ajudar. Como respondendo a outra pergunta, sim, existem vários trabalhos que utilizam ensembles em computação distribuída. Você principalmente está trabalhando com data streams, com big data sets, big data da vida. Existem muitos trabalhos onde você vai distribuir o treinamento, realmente você vai pegar partições dos seus dados e cada um vai para uma máquina diferente, pois o treinamento ali vira algo que é completamente independente. Você tem modelos como o Bagging da vida, cada modelo que você gera é independente. Aí, com isso, você não precisa de nenhuma comunicação entre as máquinas. Existem várias arquiteturas que usam isso distribuído. Inclusive, quando eu estava na indústria, a gente tinha uma parceria com a empresa de supercomputers lá, que chama Cray. E um dos nossos objetivos era justamente em vez de ir muito nessa área muito deep com nossos modelos, tentar algo que era mais wide da vida. Ou seja, a gente vai ter múltiplos modelos menores, porque com isso a gente tem um supercomputador onde a gente consegue distribuir isso em múltiplos processadores, em múltiplas GPUs, a gente consegue vários benefícios da paralelização. Enquanto algo que é sequencial, você vai ter que sempre esperar um processo terminar para começar o outro, e com isso a gente não ia ter um bom ganho de toda a infraestrutura que o supercomputador lá nos trazia. Ótimo.
Não sei se tem mais alguma pergunta. Enquanto o pessoal está vendo se tem mais alguma pergunta, Rafael, eu queria fazer uma pergunta que a gente discutiu bastante, assim, vários aspectos do futuro do sistema de múltiplos classificadores. Tem uma discussão em relação, por exemplo, a taxonomia, no final das contas, um sistema de múltiplos classificadores parece que é uma camada em cima, né? Não é um classificador, ele é uma camada dos classificadores individuais. Mas, dado o que a gente discutiu lá no final do artigo, né, de 2018, sobre as perspectivas, o que você acha que é o futuro dessa área agora? Qual é a tua visão dessa? Mantém aqueles pontos que a gente discutiu lá no artigo? Tem uma coisa nova? Ou você destacaria algum aí para quem está olhando essa apresentação de hoje? Olha, realmente, o que eu acho dessa parte do futuro é realmente essa parte da seleção. E essa seleção de uma forma dinâmica, até porque eu comecei também a ler outros artigos que não vêm da parte de ensembles, não vêm da parte de computação, de estatística, mas de neurociência e de ciências políticas, onde eles mostram que realmente selecionar os modelos competentes, selecionar especialistas reais, a gente consegue um ganho de performance muito grande comparado a simplesmente combinar de qualquer outra forma. Comecei a ler alguns artigos e alguns até que mostram, olha, tem esse experimento do poder das multidões que realmente, se comparar isso com a resposta de uma pessoa, em geral a gente vai conseguir um melhor resultado, porém a gente pode ter uma submultidão dessa multidão que são mais especialistas, que são mais, tem mais conhecimento, ele tem tanto conhecimento que ele consegue até dizer qual é a boa resposta e consegue prever que a maioria dos outros especialistas vão errar, porque eles sabem que aquilo ali é um caso muito específico. E através disso, eles conseguem combinar, eles conseguem ter uma melhora de mais de 23% em questões básicas de pesquisa comparado a essa combinação do todo. Aí eu diria que essa parte da seleção, dado que você tem vários especialistas, selecionar aqueles que são mais relevantes para o problema é algo que, assim, para o futuro pode nos trazer bastante benefício, até porque, bom, tem toda essa parte da neurociência, essa parte dessa parte de psicologia, de que funciona, de que é interessante fazer isso, que isso pode melhorar em comparação a combinar todos. E outro ponto também que eu acho bem relevante, que a gente deve se considerar, é esse ponto da combinação e dados multimodais. Porque hoje é muito fácil você ter uma representação de dados que vem de diferentes características. E também o que acontece é que, bom, se as modalidades são bem diferentes, a gente vai ter casos que uma funciona muito bem e casos que outras não funcionam muito bem. Porém, toda essa parte de seleção dinâmica que a gente tem, de combinação, elas meio que foram feitas, a maioria da teoria por baixo, vem considerando que todo mundo está num espaço de características, no mesmo espaço de características, ou um subespaço desse espaço, ou uma transformação desse espaço. Mas não que os dados vêm realmente de naturezas bem diferentes. E eu acho que a seleção nessa parte, onde pode ser câmeras diferentes, ou a câmera com a voz, e de como melhor balancear entre uma modalidade e outra é um outro ponto assim para o futuro que eu acho que é bem promissor. Rafael, eu queria agradecer de novo a sua presença aqui, seu seminário nesse dia quente em Montreal, né? Raro tá quente, quando tá quente você tá dentro de casa sem poder dar esse seminário, então eu queria agradecer, muito obrigado. E a gente pode chamar você aí, assim, gostaria de convidá-lo já no futuro outra vez para falar de algo talvez mais específico. Hoje foi mais abrangente. Muito obrigado. Mais específico e até, rapaz, até preciso, porque uma dificuldade que eu estou tendo agora é de dar uma palestra em português. Porque desde que eu mudei para o Canadá, é sempre falando sobre a mesma coisa em inglês, e tá ficando difícil. E vocês permitiram, eu tenho uma pergunta aí. Achar algumas palavras, né? Achar muito bom. Rafael, se você me permitir, eu tenho uma pergunta ainda. Antes de finalizar, pode ser?
Na verdade, eu vou dividir em dois. Se você podia comentar um pouco, porque você falou aqui, acho que no final da sua apresentação, você falou em modelos de regressões, né? Então, acho que são modelos interessantes também, né? Por exemplo, Sim. em imagens se usa muito regressão, né? Fusão de imagem, pegar séries temporais também são modelos mais ligados à regressão. Se você puder comentar um pouquinho mais desses modelos de ensemble para problemas de regressão. E também uma outra coisa que eu entendo que a maioria dos seus problemas são supervisionados, né? Existem modelos de ensemble para modelos não supervisionados, semi-supervisionado ou self-supervised, coisa do tipo. Bom, a parte de regressão, infelizmente é algo que eu nunca trabalhei realmente com regressão, porém, existem vários trabalhos de ensembles para regressão, por exemplo, praticamente todos os modelos que a gente tem para classificação, existe um equivalente em regressão. Inclusive, o professor George já publicou alguns artigos baseados nessa ideia de seleção dinâmica e regressão também. E em regressão, em geral, eu acho que até a gente consegue ver a melhoria da combinação, até mais do que em classificação, pelo dado que o dado é mais contínuo. Então, você realmente, uma ponderação de todos, você não está perdendo tanto, enquanto na classificação você tem algo que é um pouco mais discreto, é a classe X ou a classe Y, e muitas vezes você está perdendo um pouco de informação aí. Existem bastante trabalho também em regressão, até na seleção dinâmica também para regressão, porém é algo que eu nunca cheguei a realmente explorar e como a gente pode até trazer um pouco mais dos trabalhos que eu fiz para melhorar essa parte de regressão. Esse outro trabalho, essa outra parte do unsupervised, self-supervised, é algo que, assim, a gente começou a pensar isso por aqui. A gente não conseguiu ainda chegar no unsupervised, mas uma coisa interessante é nessa parte, quando você está fazendo domain adaptation, por exemplo, e que você tem um modelo que você treinou para um domínio, e você quer transferir para outro, mas quando você vai chegar para outro domínio, você não tem os labels lá. Aí, um dos trabalhos que a gente tem por aqui é de considerar que, ó, se a gente está transferido para outro domínio, a gente sabe que a distribuição dos pixels são diferentes, a gente não sabe as classes, e a partir disso, a gente pode considerar que tem um ensemble, ou seja, a gente tem nossa rede normal como backbone, e vai ter um ensemble para a cabeça da rede, que vai estar aprendendo essas características não supervisionadas de outros domínios, porque a gente sabe assim, que pelo menos ao nível de features, elas são diferentes. Isso é uma forma de conseguir fazer esse domain adaptation da vida, porque, bom, a gente consegue aprender mais, pegar mais conhecimento, e esse conhecimento supervisionado e juntar com o supervisionado que a gente tinha antes. Aí esse é um dos trabalhos que a gente tem, ó, a gente está transferindo de um domínio para outro, e esse outro domínio só tem dados não supervisionados. Como é que a gente continua a melhorar nosso trator de características, o nosso método de representation learning, e com isso a gente usa uma ação para dizer, ó, a gente sabe que a distribuição é diferente, então a gente vai gerar uma cabeça diferente para essa rede e vai botar esse conhecimento não supervisionado nessa cabeça. E dado que a gente tem alguns labels depois, para ser algo com few shot, por exemplo, a gente pode utilizar esse conhecimento mais específico aí para a classificação. Beleza. Obrigado, Rafael. Ótimo. E para regressão e para séries temporais, depois a gente pode pensar também, tem dois especialistas aí na plateia, né? Tem o professor Tiago, especialista nessa parte de combinação dinâmica de regressão, e tem o professor Paulo, aqui do Centro de Informática, também, que trabalha com seleção dinâmica de séries temporais. Então, a gente pode convidá-los para uma próxima apresentação. Excelente. Rapaz, assim, eu já vi bastante variação do meu sistema para regressão. Você já trabalhou com algo como modelo de ensemble para poucos dados? Assim, se tem trabalho em cima disso, né? Quando você tem bases com poucos dados, talvez o modelo de ensemble seja mais adequado para trabalhar com esses tipos de dados. Exatamente. Assim, porque quando você está com poucos dados, o grande problema é a incerteza da decisão. Ou seja, cada modelo vai ter um nível de incerteza muito alto. Aí, a combinação
é algo que traz é algo muito relevante para esse problema de muitos dados, que aí de poucos dados, você elimina essa variação, porque quando você tem poucos dados, um data point que você tem lá muda bastante o teu modelo no final, né? Porque vai ter uma influência muito grande. Esse modelo de ensemble vai geralmente nos ajuda. Porque aí normalmente pode ser a grande vantagem em relação ao que o pessoal vem usando em modelos DIPs, né? Porque o modelo DIP precisa realmente fortemente de muitos dados para aprender, né? E aí tem vários problemas aí, por exemplo, na área médica tem vários aí que você começa com 3, 4 imagens e te vira. Aí, nesses 3, 4 imagens, a incerteza quando você treina o modelo vai ser muito alta. Aí você gerando vários e combinando no final, vai conseguir algo que vai estar mais próximo do que é ideal, dado que eles são modelos bons e que eles têm um certo nível de independência. Muito bom. Obrigado. Dado o avançar da hora, acho que não vamos encerrar por aqui. Muito obrigado, Rafael, novamente. Obrigado a todos que participaram. E até o próximo seminário do SimAI. Bom, muito obrigado também pelo convite. Obrigado. Um abraço, tchau. Um abraço aí para todos vocês.